Você vai saber aqui no AVNews, recheadíssimo como sempre. Será que o Vasco realmente pode apresentar um jogador na sexta-feira? Será que o clube pode apresentar o novo projeto de São Januário? Vamos falar desses assuntos e mais. Você vai ouvir do diretor executivo do clube, Mário André Mazzuco, como o Vasco está mapeando jogadores no mundo inteiro. Um investimento feito que está trazendo bons frutos. Vamos falar também da situação de Martim Benítez, como o Vasco está trabalhando para manter o gringo no final do ano. E vamos falar do time, que está liberado para o jogo de quinta-feira. Será que Ramon Menezes vai mudar a equipe? E a Centauro, hein? Respondeu a notificação do Vasco. É isso aí, mostrar que aqui tem autoridade. Como eu, não tem tanta autoridade assim com ela, porque ela manda em mim. Vem, guitarrinha, vem, meu amor. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, no nosso AVNews, o nosso vídeo da noite, nessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. O vídeo que você tanto gosta e que hoje, olha, tem muita informação, muita, mas muita informação, bem recheado. Curta esse vídeo até o final. O Vasco tem feito contratações muito pontuais, jogadores até pela situação do clube, que precisam ser muito bem mapeados, que é o termo da moda para se buscar jogador. Jogadores em mercados alternativos, jogadores que normalmente chegam sem muita fama, mas que acabam dando certo. Neto Borges jogou um pouquinho, mas veio da Suécia. Carlinhos ainda não estreou, mas se criou uma expectativa muito grande para um jogador que veio do Vitória de Setúbal. Germancano, quando chegou ao Vasco, veio do Medellín. Martim Benítez, jogador do Independiente da Argentina. Como buscar esses jogadores que estão dando tão certo no Vasco? Como saber que esses jogadores podem entrar num esquema que o técnico pode usufruir? E também que sejam jogadores dentro de um planejamento tático, técnico e principalmente de parte financeira e de filosofia do clube. Tudo isso passa por uma equipe de scout do Vasco. Pessoas que trabalham diariamente na formulação e na formatação de pessoas, números, dados, informações capazes de dar ao Vasco a certeza de apostar num jogador. Dinheiro curto, o tiro tem que ser certo. Para isso, comandando essa equipe de analistas de desempenho, de scouts, de pessoas ligadas à comissão técnica, está o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, que está conosco nessa abertura do AVNews para falar exatamente sobre esse trabalho que o Vasco vem fazendo e que vem colhendo bons frutos. Oi, Flávio, boa noite, tudo bem? Saudações vascaínas aí. Em relação à primeira pergunta sobre o mapeamento, hoje nós temos um departamento que é composto por vários membros, alguns da comissão técnica do profissional, outras pessoas que trabalham com as análises também na categoria de base. Então, a gente, de certa forma, integrou essa equipe de trabalho, focando aí muito nos perfis de atletas que o Vasco entende serem importantes aí para o seu processo de formação, tanto na base quanto no profissional. Então, hoje a gente investiu esse ano em ferramentas importantes para isso, em softwares e plataformas que nos ajudam muito nesse processo de análise e mapeamento, né? Porque nós temos hoje um acesso basicamente limitado em todas as ligas. Então a gente consegue mapear bem vários mercados, a gente consegue discutir. E o ponto alto, acho que é essa ideia de trabalho, essa convicção no que a gente quer e no que a gente está buscando, né? Hoje a linha de trabalho do Ramon e da comissão é muito bem definida e tem muita sinergia com o que a gente tem trabalhado para o Vasco, né? Então isso facilita muito. E aí é uma questão de você realmente mapear as oportunidades, entender a viabilidade, porque não é simplesmente você achar, entre aspas, né, ou mapear o jogador. Você tem que entender se é viável ou não e que forma que você tem para operacionalizar. Tem o tempo para isso, você tem o time desses atletas nos seus clubes, você tem o time das janelas de transferência, enfim. São vários fatores aí, mas é um trabalho constante, né, Flávio? O pessoal fala muito das contratações, mas a gente faz isso constantemente. A gente está sempre analisando o nosso próprio time
E hoje a equipe é muito boa que faz isso, de análise de desempenho, da análise de mercado. A gente tem pessoas que ajudam muito e que fazem algumas funções no clube. Então, por exemplo, o próprio analista de desempenho, que é o Lucas, ele ajuda tanto no mercado quanto na análise da própria equipe hoje, que ela é importante, né, até para esse feedback para a comissão técnica em relação aos próprios trabalhos e também das lacunas que a gente vem enxergando, enfim, que a gente pensa em estar sempre atento para alguma oportunidade de reposição, né? Enfim, então ele é um trabalho amplo e mais do que nunca muito discutido entre nós, comissão técnica, diretoria, presidente. Então essa integração acho que foi fundamental para o processo funcionar cada vez mais, além do investimento que foi feito nas plataformas que a gente tem utilizado, e também acho que o que é difícil os clubes conseguirem é ter uma linha de trabalho bem definida, que isso o Ramon e a comissão nos ajudam muito, né? De entender as funções, como que a gente quer, e aí fica mais fácil para a gente mapear e caracterizar o perfil de jogador que a gente quer para a equipe. Isso nos permite ir mais a fundo em alguns mercados, às vezes com atletas até que não tem muito nome, mas que preenche o perfil, porque a gente analisa muito, a gente assiste muito jogo, a gente analisa muitos lances, muitas variáveis desses atletas, além de todas as informações que a gente consegue coletar, que vão nos dar, né, uma linha aí para a tomada de decisão quando captamos esses atletas, né? E aí entra o passo da viabilidade, como eu falei, a gente também tem que ter um filtro para entender que aqueles atletas, lógico, a gente quer sempre o ideal, né? Mas às vezes o ideal não tá dentro daquilo que o Vasco pode hoje, então nós temos que buscar alternativas que nos atendam, e aí que entra, né, a gente realmente ser habilidoso de buscar essas alternativas para fazer com que elas deem certo. Os softwares que o Vasco vem usando e que fez o investimento são softwares de mapeamento de atletas, de análise de números, de vídeos, de alcance em várias ligas. Um primeiro deles, dos mais famosos, é o eScout. Você está vendo aí algumas lâminas do eScout. O eScout, que inclusive já fez vários eventos aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil, é uma plataforma que disponibiliza, através de pagamento, o Vasco fez esse investimento, poder o executivo, as pessoas do Scout terem acesso a números e desempenhos de vários atletas. Um outro software que o Vasco também tem é o Instats Scout. Esse software já é um pouco mais diferenciado, porque ele atinge várias ligas. Ligas que, inclusive, muita gente não sabe que tem futebol, mas lá você chega e você tem análise criteriosa, minuciosa dos atletas. E um último é o Sports Code, que você está vendo também algumas lâminas. Esse já direciona mais para um posicionamento tático, mapas de calor, posicionamento dos atletas em campo, quantas vezes tocam na bola, estatísticas muito mais de parte técnica e tática do que mais de desempenho durante uma temporada. Scouts muito específicos, que vem trazendo ao Vasco da Gama um grande ganho, um investimento em tecnologia que traz ao clube a segurança de poder investir melhor. Como foi, por exemplo, com Germancano e Martim Benítez, assuntos que a gente vai falar no próximo bloco. Dois nomes que foram contratados pelo Vasco esse ano vieram muito em cima dessa análise, em cima desse conhecimento. Martim Benítez e Germancano, os inseparáveis argentinos. Germancano tem uma história muito curiosa junto com o Vasco. Mário André Mazzucco fez o contato já no ano passado, já buscava informações e conseguiu trazer o gringo. E você vai ouvir a história da vinda de Germancano para o futebol brasileiro, contada pelo próprio diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco. Em relação ao Germancano, Flávio, acho que até essa história foi contada aqui. Na verdade, ela começou no meio do ano passado, mais ou menos um ano atrás, quando a gente buscava preencher essa vaga de um atleta, de um atacante nessas características, um centroavante. Se a gente for lembrar, até o próprio Vanderlei no ano passado utilizou vários atletas fazendo essa função, né? A gente buscando alternativas. Claro que todos de alguma forma ajudaram, mas nós não tínhamos um atleta específico naquilo que a gente queria. Então nós fizemos um primeiro mapeamento baseado em algumas ligas que a gente achava interessante, competitivas, para buscar um atleta nesse perfil. Enfim, de várias análises, baseado também nos índices de sucesso das últimas temporadas,
o Germán tinha números absurdos, né? Ele vinha de 2 temporadas muito boas e nós chegamos até ele, né? Até junto com o José Constanzo, que é o agente, trocamos ideia, mas naquele momento era impossível trazer o Germán porque ele estava vinculado ao clube, com uma chance grande de renovação de contrato, e também com contrato até dezembro, né? Estava vinculado ainda, era meio do ano, então teria que ser alguma operação de compra ou algo assim. Naquele momento a gente também não conseguiu viabilizar alguma operação que nos atendesse, né? A gente passou o campeonato aí buscando e não conseguimos, mas continuamos monitorando alguns atletas que achávamos que poderiam preencher essa lacuna no futuro próximo. Mais ou menos final de outubro, se não me engano, começo de novembro, sempre em contato, né, tanto sobre o Germán quanto outros atletas, a gente conversou e soube que ele tinha decidido talvez não renovar o contrato dele no Independente, ficaria livre, o que não significa que é mais fácil, né? O jogador livre, às vezes, ele até é mais difícil, ainda mais o jogador que vinha de temporada de sucesso, porque ele às vezes, né, tem mais opções de clubes e, enfim, às vezes até a valorização é muito maior. Mas, enfim, a gente começou um contato mais próximo, né, tanto com ele quanto a gente, começamos a nos aproximar para entender a viabilidade, né? O começo foi um pouquinho mais complicado, mas a gente foi conversando. Havia o interesse do atleta em disputar uma liga competitiva como o Campeonato Brasileiro. Nós começamos a passar um pouquinho a história do Vasco, para ele ter esse entendimento do tamanho do clube e também de uma maneira muito transparente as nossas perspectivas, tanto com a equipe quanto com os projetos do clube, o novo CT, né? Enfim, as coisas que têm acontecido esse ano, né, na gestão. Então, diante disso, nós fizemos uma primeira viagem a Buenos Aires para conhecer o atleta pessoalmente, porque nós queríamos um projeto que fizesse sentido, né? Não só de uma temporada, mas trazer um cara que abraçasse a ideia do Vasco, e para isso precisava que ficasse mais tempo aqui no Brasil. E geralmente os atletas acabam optam, né? Ainda mais ele, assim, no momento que ele estava por uma temporada mais curta, mas a gente entrou nessa linha do convencimento a trazê-lo para um projeto mais longo um pouquinho e que ele pudesse realmente vir de corpo e alma para o Brasil para defender o Vasco. E aí, depois dessa viagem, foi quando aconteceu até o vazamento da notícia na imprensa, de alguma forma, e aí entrou aquela ação maravilhosa da torcida do Vasco, de invadir o Instagram, né, as pessoas conversando, que acho que foi, foi muito importante nesse momento para realmente mostrar para ele a imensidão do Vasco, né, que tudo aquilo que a gente falava do tamanho do clube era real, e a nossa torcida, que é a torcida, né, que a gente sabe que tem toda essa intensidade e caminha junto conosco, junto com o time sempre, mostrou a força disso, a força do Vasco, o tamanho do clube, e isso encantou ele mais ainda, né, a ponto de ele entender realmente que poderia ser uma decisão importante. Então, a gente fez a operação, a gente concluiu a operação, né, com mais algumas viagens a Buenos Aires, as coisas aconteceram da melhor forma possível. E hoje a gente, né, não tem nem como dizer o quão satisfeito a gente está com ele, por ser uma pessoa maravilhosa, um atleta extremamente profissional e que está nos ajudando muito nessa caminhada e vai nos ajudar ainda mais. Então, a gente está muito satisfeito aí com todo o processo né, essa parceria que a gente formou. O próprio agente hoje, que é o José, é um cara que família virou vascaína, tem uma relação próxima ao clube, o atleta, enfim. Essa sinergia que ela acontece para que tudo dê certo, e a gente espera que ele possa dar cada vez mais alegrias ao torcedor vascaíno, né? Em relação ao Martim Benítez, a preocupação muito grande. Eu posso adiantar o seguinte: o Vasco já está tratando da possibilidade até da prorrogação do empréstimo ou até mesmo buscar uma alternativa para ter Martim Benítez em definitivo. O jogador tem contrato até dezembro, mas o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro. A Liga Argentina deve voltar em janeiro, normalmente, e em função disso, há essa preocupação. Mas o Vasco já está em contato com o Adrian, que é a pessoa que cuida diretamente dos negócios de Martim Benítez, para tratar junto ao Independente da prorrogação, pelo menos até fevereiro, mesmo que o clube tenha que pagar alguma coisa. Já se junta essa possibilidade, porque Martim Benítez, pelo pouco que mostrou, já se sabe que pode dar muito.
e o Vasco não vai perder essa oportunidade. Não se fala muito disso dentro do clube para não dar arma aos inimigos, porque tem muita gente já de olho em Germán e Martim Benítez. Mas esses, pelo menos Cano por mais 1 ano e meio e Martim Benítez até fevereiro, são do Vasco. E um assunto que borbulhou hoje em Portugal foi a possibilidade do Sporting Clube de Lisboa ter realmente vontade de usar a preferência em contratar Thales Magno. É bom lembrarmos que quando Bruno César veio para o Vasco deu a preferência para o clube português em relação a Thales Magno. Mas isso não seria feito de forma direta pelo Sporting Clube de Lisboa. Há um outro clube que pode contratar e repassar ao Sporting para ficar ali como barriga de aluguel. É o Manchester City, de Guardiola, recém-eliminado pelo Lyon na Champions League. De repente, dentro de uma reformulação, investir num jogador jovem. A TVI de Portugal, um dos canais mais sérios de Portugal, debateu e deu essa notícia hoje. Veja só o que falaram os colegas portugueses. Quem costuma acompanhar o nosso programa sabe que não é a primeira vez que nós falamos de Thales Magno. Já falámos sobre este jogador como hipótese para o Sport Lisboa e Benfica e já na altura explicámos o que é que estaria aqui em causa e que poderia fazer perigar esse negócio para o Benfica. E trata-se precisamente com uma preferência, uma cláusula de preferência que o Sporting tem sobre este jogador. Cláusula que ficou definida na altura em que o Sporting cedeu Bruno César, o chuta-chuta, que passou também pelo Benfica, ao Vasco da Gama. No momento dessa cedência a custo zero, o Sporting garantiu um direito de preferência sobre Thales Magno. É um dos mais promissores jogadores brasileiros da atualidade, é um jogador muito forte no ataque, um jogador que joga a partir das alas, joga no corredor central, um jogador já internacional nas camadas jovens, teve uma lesão na época passada que travou um pouco a sua afirmação, mas continua a ser um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Como é que este negócio poderá ser feito caso o Manchester City entre em ação? Tenho dúvidas que o Sporting tenha capacidade financeira para chegar a Thales Magno, mesmo numa altura em que os jogadores brasileiros estão um pouco mais desvalorizados por via da crise que se vive no Brasil, mas ainda assim, com o apoio do Manchester City, conforme protagonizou esta chegada de Porro ao Alvalade, por exemplo, volta a ser um sonho em cima da mesa, Thales Magno para o Sporting Clube de Portugal. No Vasco, ninguém comenta esse assunto abertamente. Quem está tocando isso é o presidente Alexandre Campelo, o empresário do jogador Carlos Leite, mas nesse momento não há nada de oficial. Há apenas uma certeza, uma proposta boa de mais de 20, 25 milhões de euros, o Vasco dificilmente vai segurar esse atleta. E seria, dentro de uma realidade vascaína, uma grande possibilidade para o Vasco fazer um final de ano feliz, conseguindo pagar muitas das suas contas atrasadas. Mas, por enquanto, extraoficialmente não houve nenhum contato. Mas é uma possibilidade, porque o Sporting tem sim prioridade. E se o City, que tem muito dinheiro e olho para jovens, entrar na brincadeira, o negócio pode acabar ficando muito sério. E os protocolos do Vasco estão sendo muito bem seguidos, caros amigos torcedores cruzmaltinos. Palmas para o nosso clube. Nenhum jogador está infectado. Todos os jogadores do Vasco liberados, negativados, podem viajar para Fortaleza para o jogo contra o Ceará. O único jogador que ainda permanece em quarentena é Bruno César, que quinta-feira sai da quarentena, mas aí depende de uma longa burocracia junto à CBF para comprovar que está ok, que não precisa mais fazer os exames. Uma vez já contraída a Covid, não há necessidade de, pelo menos num longo espaço de tempo, fazer teste para comprovação de que está ok. Essas são normas da Organização Mundial de Saúde e de estudos científicos. E os médicos de clube, é claro, os médicos do Vasco incluídos, estão seguindo essas normas. Se Bruno César vai voltar domingo contra o Grêmio, não se sabe, até porque durante esse período nada fez. Talvez, se não tiver perdido muito em relação a condicionamento físico, talvez um banco de reservas possa ser possível. Mas é mais provável para o jogo do Goiás na Copa do Brasil. O time do Vasco viaja dentro de um grande aparato, um protocolo muito grande, e o time do Vasco viaja na quarta-feira. Eu vou trazer aqui as informações para vocês que o protocolo pensado pelo Vasco é para minimizar o tempo fora do Rio de Janeiro. Normalmente as viagens mais longas, o Vasco viajaria amanhã, no caso de manhã, para à tarde estar em Fortaleza e de repente fazer um treinamento lá. Mas agora não, o Vasco vai viajar amanhã à tarde,
treina no Rio de Janeiro e já vai direto para Fortaleza. O voo é fretado, com todos os cuidados no translado, no receptivo, tudo cuidado para ninguém ter contato com possíveis pessoas que possam estar contaminadas. O Vasco vai pegar um hotel, que pode ser até um hotel que não tenha ninguém. Aqui no Rio de Janeiro tem acontecido isso, os clubes têm vindo para hotéis que nem hóspedes têm, fecham um hotel para o clube, e o Vasco deve fazer exatamente isso. Vão 2 funcionários confirmados da cozinha do Vasco, vão levar mantimentos para comida no pós-jogo, fundamentalmente, porque acabado o jogo o Vasco não volta nem para o hotel. O time fica no estádio Castelão. Janta, vai ser feita uma janta rápida, uma massa, e depois no avião a comida vem mais reforçada para que os atletas cheguem tranquilamente. Mas infelizmente há algo que precisa ser feito. Sexta-feira, nova testagem. Os jogadores passam por esse protocolo chato de fazer quase toda semana, pelo menos com 2 jogos, 2 exames da Covid. É uma rotina que tira um pouquinho da questão do sono, do descanso, mas é o que se tem para esse momento. Então tudo armado para o Vasco fazer uma viagem extremamente segura para o jogo contra o Ceará em Fortaleza. E para esse jogo, o técnico Ramon Menezes, até o companheiro Emerson Rocha, deu hoje, você está vendo o card aqui em cima, não haver mais a possibilidade de mudanças na equipe. Muito mais por questão de realmente girar o grupo, não é que ninguém esteja barrado. Talvez o único que possa sair por questão técnica é o Gabriel Peck, a quem o técnico Ramon Menezes elogiou demais depois do jogo contra o São Paulo. Mas o Peck tecnicamente não vem agradando. E é possível que Martim Benítez jogue por ali e no meio de campo, ou entre Bruno Gomes se adiantando o Felipe Bastos, a formação que terminou o jogo contra o São Paulo, ou de repente a entrada de Bruno Gomes e a saída de Felipe Bastos para a entrada de Carlinhos. O meio de campo seria Bruno Gomes, Andrei, Carlinhos e Martim Benítez. Ou não, Bruno Gomes, Andrei, Felipe Bastos e Martim Benítez. Há também uma outra possibilidade de repente, uma outra alteração, a entrada do Guilherme Parede do lugar do Gabriel Peck e a manutenção de 3 jogadores no meio de campo. Essa uma possibilidade menos concreta. Ramon Menezes vai fazer o treino amanhã, vai determinar, saber da sua fisiologia, como estão os jogadores na parte física, saber com quem pode contar bem para o jogo e aí sim definir a equipe que enfrenta o Ceará na próxima quinta-feira. O importante é, o Vasco mostra que começa a formar um grupo que pode ganhar muitos jogos assim, pela condição de se ter um elenco. Até há um outro jogador, Neto Bosch, que inclusive deu agora à noite uma entrevista coletiva na Vasco TV, que também pode ter uma oportunidade jogando numa segunda linha. Mas nesse momento não vamos ficar aqui colocando hipóteses, vamos na certeza. A certeza é de que o Vasco pode sim ter alterações para o jogo em Fortaleza. Bom, nesse bloco eu vou tratar de alguns assuntos que são importantes para o torcedor do Vasco. Em relação à festa de aniversário do clube na próxima sexta-feira, há um murmurinho danado, inclusive até se divulgou uma notícia hoje de um perfil fake do canal Atenção Vascaínos. Gente, nós somos muito sérios. Por favor, existe um engraçadinho no Twitter, principalmente, se passando por Atenção Vascaínos, que não existe. Essa pessoa já foi denunciada e deveria ter vergonha de fazer o que faz. Nós temos muita responsabilidade no nosso trabalho. @avascaínos são as nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Não saiu daqui, não somos nós que demos a notícia. Se alguém deu e colocou na nossa conta, não é verdade. Aliás, é o que se tem mais hoje. Irresponsáveis mexendo na internet. Mas é certo que você pelo menos tem consciência e é muito inteligente para saber quem é sério e quem não é sério. Sobre sexta-feira, primeiro, há uma grande expectativa sim de que o presidente Alexandre Campelo possa primeiro falar sobre o projeto de São Januário. Já existe uma possibilidade grande que nessa sexta-feira ele possa falar abertamente sobre aquilo que está tratando há alguns meses do novo complexo de São Januário. Talvez até apresentar o projeto, talvez até dar detalhes desse projeto. Uma outra situação que também há uma grande possibilidade de que ele fale é em relação ao CT de Caxias, porque o CT de Caxias está muito adiantado. Eu vou trazer agora a palavra do VP de Patrimônio do Vasco, que está tocando diretamente a obra de Caxias, o André Afonso. André começa falando sobre como está a obra do CT de Caxias, que vai abrigar a nossa base e o futebol feminino. Boa noite, Flávio. Boa noite para todo mundo aí do canal. Saudações vascaínas. Caxias está andando a obra.
A gente está fazendo toda a parte de vestiários, departamento médico, tudo novo. Já deve entrar para subir as paredes essa semana que vem. Aí depois é acabamento interno. A parte dos campos está andando, né? Já está nivelado, vai começar a entrar areia e a drenagem para depois poder fazer a grama. A nossa previsão é que até setembro, final de setembro, ali início de outubro, e já tenha feito essa entrega aí do CT de Caxias. Segundo o André Afonso, uma estrutura que o Vasco constrói hoje, num local privilegiado ali na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, perto do Parque Gráfico do Globo, uma região que tem muito talento, muitos jogadores que querem atuar, e o Vasco pode fazer, sim, uma grande captação com esse novo CT. Bom, Flávio, o pessoal que é fora do Rio, tá vendo, sabe, mas ali é uma estrutura, a estrutura do CT de Caxias fica num local privilegiado, né? A gente está a 10 minutos do aeroporto, a Avenida Brasil perto, linha vermelha perto, na Washington Luiz, na entrada, nas portas da Baixada Fluminense, que você pode recepcionar muitos talentos promissores. Estamos aumentando de 1 campo para 4 campos, estamos fazendo a estrutura toda nova de vestiários mais amplos, para comportar isso, com o departamento médico, com a parte de fisiologia e musculação, está previsto também. E a obra vai caminhando lá, vamos entregar uma estrutura muito melhor do que já tinha antes, né? E muito melhor do que Norte-Sul, por exemplo, que a gente estava usando. Fora isso, a gente sabe que, como você citou aí, a Baixada é lugar de captação, e com uma estrutura dessa a gente vai render bons frutos aí para a base do Vasco, e para trazer futuros craques aí para vestir a nossa camisa, né? E eu perguntei ao André Afonso, inclusive, para os meninos que vêm de fora, questão de alojamento. Vai ter alojamento no novo CT? Serão 4 campos, com um departamento médico, com bons vestiários, tudo novo. Vai ter alojamento? Ou os meninos de fora continuam na Posada do Almirante, em São Januário, ao lado da nova escola construída pela Fatoria? Tudo vai ficar como estava ou de repente eles podem ficar também em Caxias, André? Alojamento, alojar os atletas, a gente vai continuar com a pousada. A gente já está discutindo algumas ideias para o futuro, né? Mas o alojamento, a escola, continua em São Januário. E eu acho importante você criar essa identidade dos garotos com o clube, né? E jogo já tinha jogos no CT de Caxias, né? Dentro do projeto está uma arquibancadazinha para atender o público que vai ver os jogos da base, e vão ocorrer sim jogos lá, né? E numa fase futura a gente está pensando até na questão de iluminação também, para poder ter jogos no período da noite. Que hoje a gente está instalando a ligação da Light, né? Que não tinha, era gerador. Então com essa instalação já facilita também para a gente projetar uma iluminação no futuro para receber jogos à noite. Mas tua pergunta, vai ter jogo lá sim da base, feminino, sem problema nenhum. Vão ter 4 campos, mas normalmente esses jogos vão ser no campo principal, né? Naquele na frente, que dá para receber bem. Já teve jogos lá várias vezes. Logicamente os principais jogos do Sub-20, Sub-17, os decisivos, vão ser em São Januário, mas Caxias vai dar para receber os jogos sim. Muito obrigado, querido André, que deixa um recado para você, torcedor do Vasco, em relação ao nosso CT, que a gente tem que continuar doando. Fala daí, André. Forte abraço, Flávio. Um abraço a todos, sua grande audiência do canal. Saudações vascaínas. E esse clube que tem a força nos Vascaínos Anônimos, a gente é bom sempre reiterar. Continuem doando para o CT. O CT está nascendo, está na fase final da primeira fase, mas tem as outras fases ainda para fazer, que é o triplo do que está sendo feito, né? Contamos com a torcida, o Vasco conta sempre com essa torcida, e o sócio torcedor, né? A turma que não é, ou que sabe alguém que não é, para entrar no sócio torcedor, tá? Importante para o clube, isso aí gera recursos que são revertidos sempre em prol do clube, né? Então, muito importante lembrar sempre isso, tá? Um abraço. Uma outra informação também próxima do aniversário é que quinta-feira é o dia do pagamento.
Vasco e a instituição bancária que está pré-aprovando aquela questão do capital de giro, da liberação do governo, daquela verba, dos 20% dos 120 bilhões liberados, já estão em trâmites finais para, de repente, ter a liberação da grana. Não se sabe se para quinta para fazer esse pagamento, mas o financeiro do Vasco está fechado quanto a essa informação. A expectativa é de que quinta-feira caia a grana. E a pergunta que todo torcedor do Vasco está fazendo, inclusive esse responsável que fez essa publicação, colocou abertamente como se nós tivéssemos dado a notícia de que o Vasco estaria fechando o acordo com o jogador para sexta-feira. Pois bem, agora eu vou falar em nome do canal Atenção Vascaínos. Há sim uma possibilidade. Há sim uma chance. Na verdade, estava um pouco cético em relação a isso. Mas procurei apurar, correr atrás. No Vasco se desconversa muito. Você deve se lembrar desde a notícia que nós demos há algumas semanas do Samir Nasri, de que eu senti um negócio no ar, hoje senti de novo. Pode ser que não aconteça, mas que o Vasco está tentando sim a contratação de um jogador de peso para ser anunciado na sexta-feira, está sim. O clube está tentando, não é fácil. Contratar um jogador de peso sem grana é difícil, mas de repente pode acontecer. Não gosto de fazer isso, nós aqui temos essa filosofia. Você, torcedor do Vasco, já foi sacaneado durante muitos anos no clube. Nós não temos esse direito de enganar você. Mas pelas apurações que tivemos, com as conversas que tivemos, todas as pessoas disseram a mesma coisa. Espera, se tiver alguma coisa, sexta-feira todos vão saber. A gente fica com a pulga atrás da orelha, entusiasmado, feliz, mas acima de tudo precisamos ter cabeça fria, porque não estamos aqui, mais uma vez digo, para enganar você, torcedor. Você não merece isso. Se acontecer, daremos com o maior prazer. Mas hoje, terça-feira, dia 18, a 3 dias do aniversário, eu posso afirmar aqui no canal, o Vasco sim está trabalhando, tentando trazer um jogador para sexta-feira. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, é porque realmente o trâmite burocrático, a questão financeira, atrapalhou. Quem viver, verá. E para concluir esse Avenews recheado de informações, vamos ouvir a nota da Centauro. Você deve se lembrar, semana passada, a imprensa esportiva, todos nós informamos que o Vasco notificou a Centauro por conta do vazamento das camisas da capa no dia do lançamento. A Centauro teria 48 horas para fazer um posicionamento e hoje expediu essa nota oficial. A Centauro informa que respondeu na última sexta-feira ao ofício enviado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama reiterando o compromisso e a parceria da empresa com o clube. A companhia também esclareceu que o ocorrido decorreu de um lapso pontual e involuntário do sistema de tecnologia e que a situação foi revertida imediatamente tão logo verificada. A Centauro ainda se colocou aberta para criar, junto ao Vasco, iniciativas que permitam que clube e seus torcedores desfrutem ao máximo de todas as experiências de suas lojas, para potencializar a parceria entre a rede e a agremiação. Fred Guarim, falei hoje com o empresário do jogador Marcelo Ferreira e também com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco. Detalhes mínimos, faltando muito pouco, ajustes, um pouquinho para ali, um pouquinho para acolá, para que o Fred Guarim possa assinar a sua rescisão sem problema nenhum. É o que se espera, não ter nenhum tipo de problema. E Juninho, mais uma vez confirmando, vários companheiros já deram essa informação, hoje falei com José Luiz Moreira no início do dia e ele me deixou bastante claro, bem perto, não posso falar mais nada, bem perto. Portanto, Juninho também deve renovar o seu contrato. No final desse Avenews, eu quero mandar um beijinho muito carinhoso para Maria Eduarda. A gente mandou um beijo para ela no último sábado, no seu aniversário. Brinquei, o tio Flávio, o tio Emerson estão mandando um beijo no seu aniversário. E ela nos manda esse vídeo tão lindo que vai encerrar esse Avenews. E eu agradeço demais, Maria Eduarda. Gestos como o seu me tornam mais fortes para falar do nosso Vasco. É muito lindo ver uma criança bater no peito e dizer: aqui em casa somos todos Vasco. Fique com esse lindo depoimento, essa grande, maravilhosa e querida vascaína que representa a nossa imensa e apaixonada torcida. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Amanhã tem mais Avenews e de manhã tem um Bom Dia Gigante com o nosso Emerson Rocha. Tchau, turma. Oi, tio Flávio. Oi, tio Emerson. Um abraço gigante para vocês. Eu queria agradecer muito por vocês me parabenizarem, me mandarem um feliz aniversário. Eu fiquei muito feliz e gostei muito. Eu quero dizer uma coisa. O Vasco, ele é pra quem acredita. Não é modinha, é história.
Aqui em casa, a gente é Vasco. Um beijo. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca,